hoje a gente vai fazer um vlog de leitura. Eu acho que a última vez que eu fiz um vlog de leitura foi quando eu tava lendo Orgulho e Preconceito, no ano passado, começo do ano passado. Então, faz muito tempo que eu não faço um. Derrubei café em mim. Como eu consegui essa proeza? Meu Deus. Que caos. Tá vendo? Não dá pra fazer as coisas direito, meu Deus. Vamos deixar isso aqui na mesa, né? Enfim, eu não faço um vlog de leitura, acho que desde Orgulho e Preconceito. E eu resolvi fazer um agora, porque o meu clube do livro já voltou. Então, agora eu tenho dois clubes do livro, um presencial e um online. E no clube presencial eu já li o livro. Tanto no clube presencial quanto no clube online, a gente está seguindo a volta ao mundo. Então, cada mês a gente está lendo um livro de um país diferente. O escolhido desse mês foi Coreia do Sul, então a gente pegou alguns livros diferentes, não importa o gênero, qual vai ser o tipo, o estilo, desde que seja da Coreia do Sul, e acabou votando. E nos dois deu literatura de cura. Literatura de cura é uma coisa que eu nunca tive contato antes. Já ouvi muito falar porque ficou bem famosa, principalmente com obras da Coreia do Sul e do Japão, mas eu nunca tinha tido contato, então essas foram as primeiras vezes. Eu li no clube presencial A Inconveniente Loja de Conveniência, e eu gostei, eu dei nota 3. Só que eu não sei como eu me senti sobre isso, de literatura de cura. Se você não sabe o que é a literatura de cura, né? Nunca ouviu falar, é um gênero principalmente asiático e que o foco dele é gerar um certo conforto, é você ler sobre o cotidiano, mas ao mesmo tempo pode ter um pouco de tipo um realismo mágico no meio, mas que o foco principal é trazer conforto, é trazer aquela sensação aconchegante, de te fazer olhar para dentro de si e meio que entender sobre você mesmo também, sabe? Só que assim, o primeiro livro que eu li, que foi A Conveniente Loja de Conveniência, eu achei muito parado. Eu acho que a gente está tão acostumado com a literatura do Oeste, de que sempre tem algo, que aconteceu alguma coisa, né? Tem que ter um plot, tem que ter uma coisa assim, que quando eu li eu senti que ficou meio que tipo, tá, foi legal, mas não aconteceu nada, sabe? Você fica esperando um acontecimento. E no meu clube online, o livro escolhido foi Bem-vindos à Livraria Ryunam-dong, acho que se fala assim. Vou ler a sinopse para vocês saberem. Yeonju tem se sentido desmotivada. Sua vida se tornou uma sucessão de frustrações e ela sente um vazio eterno no peito. Cansada de viver assim, ela decide deixar tudo para trás e colocar em prática um antigo sonho: abrir uma livraria. Quem nunca, né, gente? Quem não tem esse sonho? Desde a infância, Yeonju encontra conforto nos livros, e abrir uma livraria parecia ser a solução ideal para seus problemas. Mas começar um negócio nunca é fácil, e ela precisa aprender que ser uma amante dos livros não é o suficiente para tornar o seu sonho realidade. Conforme vai estabelecendo como administrar uma livraria, Yeonju também descobre mais sobre si mesma e quem ela quer ser. Cercada por livros, ela encontra um novo significado para a vida à medida que a livraria Ryunam-dong se transforma em um espaço convidativo para que almas feridas descansem, se curem e descubram o que realmente importa. E quando os clientes começam a se sentir confortáveis para compartilhar suas histórias, experiências e esperanças, Yeonju finalmente se sente que encontrou o seu lugar. Então vocês veem que não é uma coisa que vai ser tipo, é um plot twist, não sei o quê. É uma coisa mais parada. E eu preciso ler este livro esse final de semana, porque daqui a pouco já é o nosso encontro do Meet para conversar sobre o livro e eu ainda nem comecei. Então agora, eu com o meu cafecito e o livro, vou sentar lá fora um pouco. Hoje é sábado, né? Já são 10 horas da manhã. Vou sentar lá fora um pouco e tentar ler o máximo que eu conseguir nessa primeira sentada. E aí eu venho comentar com vocês o que eu estou achando até o momento. Terminei agora o sprint de leitura inicial. Eu consegui ler até os 30% do livro. E o que eu tô achando até o momento? Bom, a história tá contando sobre a Yeonju, que é a que
criou a sua livraria, né? E o processo dela ali após o primeiro ano. O primeiro ano ela estava meio estagnada, não queria fazer nada, ainda não mostrou o motivo dela estar se sentindo assim, o porquê que ela quis largar tudo e começar sua própria livraria. Isso aí é uma coisa que está sendo abordada aos poucos sobre o passado dela. Mas esse primeiro ano ela ficou na inércia, tipo assim, eu criei a livraria, entra quem quiser. Mas é como se ela estivesse saindo de uma depressão, sabe? Tipo assim, o primeiro ano foi ela lidando com essa depressão e aos poucos saindo dela. Então ela começou a fazer mais coisas, contratou uma pessoa nova para ser o barista, que é o Minju, que é outro que é um personagem ali principal junto com ela, e vai acompanhando a vida dessas pessoas que estão passando ali, né, de como elas vivem, como elas se conectam com a livraria em si. Não tem um plot que eu posso falar para vocês que é um plot que segue, porque esse não é o tipo, não é esse tipo de livro. Mas você vê o acontecimento nessas pessoas, né, na vida das pessoas e como elas vão crescendo, né, as mudanças sutis que as pequenas coisas da vida vão gerando nelas. Até o momento, o meu personagem favorito tá sendo o Minju. Eu não sei se eu tô falando os nomes certos, gente, me perdoe. Mas, que é o nosso barista, né? A livraria também tem uma cafeteria e ele é o barista. E ele é um pouco mais tímido, ele é um pouco mais na dele, ele não conversa tanto como a Yeonju. E mostra um pouco de como ele acabou se tornando barista, né? Na verdade, ele sempre foi muito estudioso, que ele estudou muito, mas realidade da maioria das pessoas agora. A gente se doou muito na parte de estudos, mas a vida nem sempre retribui. Então, né, a gente cresceu escutando que, estude muito, faça faculdade, que o seu futuro está garantido. E a gente sabe que hoje em dia não é mais assim. Então, ele tá vivendo isso, ele tá passando por isso, ele tá nessa fase aí também de descobrimento sobre si, porque ele queria muito agradar a família dele, ele ainda quer, mas ele tá nessa fase ali de descobrimento. E eu vou continuar o livro, eu estou gostando. Tem horas que me parece ser um livro quase como se, como eu posso dizer, como se fosse várias reviews em uma só que aquela, não uma review de tipo assim, este livro é assim, assim, não. É uma review meio poética. Sabe os artigos do Substack? Este livro me lembra como se fosse vários artigos do Substack falando sobre literatura e a vida real, misturado. Então, eu tô sentindo essa vibe. Não é ruim, mas eu não sei como eu me sinto ainda. Vou ler mais um pouco, vou para minha segunda sessão do sprint de leitura. E aí eu comento com vocês mais um pouco. Mas até agora eu estou gostando. Tem muitas frases legais, tem muitas coisas que te fazem pensar. Eu acho que cada pessoa vai se conectar com um personagem e uma fase da vida de um personagem diferente, porque cada um tá passando por uma situação, então eu me conecto com um, pode ser que você se conecte com outro. Isso vai ser bem legal de ser abordado no nosso debate, porque cada um vai falar sobre o personagem que gostou mais, sobre a história que gostou mais, e isso diz muito sobre a pessoa também. Então, eu acho que isso vai ser muito divertido. É um livro divertido nesse quesito, porque tem muitos personagens que aparecem ali, alguns por meio capítulo, outros por vários capítulos, e que eles podem marcar uma pessoa de uma forma diferente do que na outra, sabe? Então, isso vai ser legal de ver. Shadows and light from the blood red sun. Don't know where we're going, but it's only just begun. Oh, it's only just begun. When the winter calls you and a storm is near, you know I'll build a shelter and I'll get us out of here. Oh, I'll get us out of here. So tell me we're gonna walk on water, set the night so free. But tell me we're gonna last forever, 'cause you are all I need. You are all I need. Estou
em 50% do livro, eu cheguei na metade. E assim, apesar de seguir uma história linear, ele não tem um plot exato, sabe? Como eu falei, são várias histórias. Então, eu vou ler algumas das coisas que eu anotei e algumas das coisas que eu achei legal, tipo, frases que eu achei legal. No começo, eu tava achando o estilo de escrita com alguns detalhes que me lembravam um pouco escrita de fanfic. Não que seja ruim, mas me lembrava um pouco de fanfic. Aí depois eu passei a achar, e esse é o que eu tô achando até o momento, que me parece muito. Esse sol indo embora. Me parece muito, tipo, artigo do Substack, entendeu? Que a pessoa meio que fez um. A pessoa se utilizou de livros que ela já amou e aprendizados que ela já teve dos livros para escrever esse livro. Então, tipo assim, ai, eu não tenho com o que usar esses ensinamentos e eu não quero esquecer, então eu vou colocar num livro com uma história. Não sei se me fiz entender. Alguns quotes que eu gostei. Viver é isso, a resposta certa sempre muda ao longo da vida. Apesar de ter algumas frases de efeito, todas elas fazem sentido no contexto, não é frase de efeito jogada do nada, sabe? Isso aqui eu me identifiquei muito. Jogar conversa fora com alguém pode ser um ato de gentileza, mas ser gentil com os outros muitas vezes tem um preço. Quando se força a falar assim, o coração dela acaba ficando oco e seu único desejo é ir embora o quanto antes. That's so me, guys. Estou buscando um sentido para a minha vida. Eu sei que não é uma tarefa fácil, mas se eu não encontrar, isso significaria que a minha vida não tem sentido? Muitas reflexões. Isso aqui eu também achei legal, porque tá uma onda das pessoas falando: ah, você não lembra os livros que você leu. Para que quem lê muitos livros no ano não consegue lembrar da maioria. E isso aqui é legal. Eu não me lembro de todos os livros que eu li, mas mesmo assim esses livros continuam me influenciando. Fatos. Às vezes um livro você pode não lembrar nada dele, mas ele te influenciou a tomar alguma decisão ou a mudar alguma coisa, sabe? No processo de descobrir seus gostos e preferências, Min Jun percebeu que se dedicar a algo sem propósito talvez seja como olhar para dentro de si mesmo. Aqui ela traz uma diferença também sobre os autores coreanos para os autores não coreanos, os autores estrangeiros, né? Que aqui, geralmente os autores coreanos começam seus textos com firmeza, mas com o tempo acabam suavizando a escrita. Os autores estrangeiros são mais ousados e parecem não ter medo do que o público pensa. Eles criticam a sociedade sem hesitar. Talvez seja verdade, eu nunca li muitos livros coreanos, mas eu li Pachinko, e Pachinko não suaviza em momento nenhum, entendeu? Pachinko é do começo ao fim, assim, em você. Então, não sei. Não sei dizer. Tem mais alguns contos, mas eu não vou citar todos porque não faz sentido, né? Leia o livro. Mas enfim, eu estou gostando. É o que eu falei. Eu sinto que é como se a pessoa pegasse vários ensinamentos que ela teve nos livros que ela leu. Porque eu sinto que cada livro. Tem vários livros aqui que ela cita o nome do livro e passagens desse livro, por que ela pensa desse jeito. Então, me lembra um pouco isso. Mas eu estou achando legal. Eu acho que é o tipo de leitura legal para você fazer aos poucos, tipo, ler um pouquinho cada dia. Literatura de cura, literalmente, é isso mesmo. É tipo, você pegar um dia, à noite, chega do trabalho cansado, você lê um capítulo, você ficar, sabe, refletindo sobre esse capítulo. O que me faz pensar também na diferença da maioria dos outros livros. Os outros livros são feitos para você ler um pouco mais rápidos. Talvez poesia e poema, não tanto, mas a maioria dos livros de ficção, assim, eles são feitos para você ler, entendeu? Em dias, em semanas, um atrás do outro, um capítulo atrás do outro, não degustar. Óbvio que, claro, como qualquer outro livro, todos dão para parar e ir mais devagar e degustar cada capítulo, mas a maioria tem um plot que você precisa seguir, sabe? Então, você não pode ficar muito tempo parado em um único capítulo, porque senão você começa a esquecer. Enfim, eu sinto que esse livro aqui é um livro para você degustar aos poucos. Mas eu estou gostando mais do que o outro que eu tinha lido, que é Inconveniente Loja de Conveniência. Então, no momento, eu tô gostando mais. Eu não sei se eu vou terminar hoje esse livro, mas agora eu vou descansar um pouco de ler e daqui a pouco eu volto a ler novamente. Vamos na feira.
comer pastel e chinelo. Nessa hora, você não vai longe, não. Hi, guys. Hoje é domingo e eu estou em 50% do livro. Vamos ver se hoje eu consigo terminar ou chegar bem perto de terminar. Eu não queria começar a semana sem ter terminado esse livro. Mas antes da gente começar a ler, look how beautiful. Vou mostrar pra vocês de perto. Olha que lindo. Meu quadro de Orgulho e Preconceito. Pois eu vou ajeitar ele certinho, mas esse negócio veio junto com o livro de Orgulho e Preconceito do meu clube de assinatura de literatura clássica. Achei lindo, ó. Look how gorgeous it is. I'm walking around feeling free, thinking about what's happened to me from July up till now. Don't know where, don't know how. Lately I've come to realize that I can see it in your eyes, so it's true. I'm so glad you feel it too. Nothing to hide, we're falling in love. To me it's perfectly clear, we're falling in love. It's true, this part of the year has something in store for us. We're falling in love. Oiê, gente. Hoje é segunda. Eu terminei o livro ontem à noite, antes de dormir, então por isso que eu acabei nem gravando nada. Mas eu amei o livro. Eu não esperava que eu ia gostar tanto, mas eu gostei muito do livro. Como eu falei, não é o tipo de livro que eu leio normalmente, porque ele tem uma pegada um pouco mais devagar. Mas eu amei. É um livro que eu quero ter, tipo assim, físico para eu ler de vez em quando, sabe? Ai, acordar quando eu tô com tempo, pegar um capítulo aleatório e ler, sabe? Porque cada capítulo ele meio que traz uma essência diferente, um questionamento diferente, uma reflexão diferente. Então eu acho que seria super legal você, sabe, consumir ele assim de manhãzinha ou antes de dormir e meio que ter esse conforto depois de ler um capítulo. Então eu amei. Eu não estava esperando, eu dei 4 estrelas. Não é perfeito, não é um livro, né? Mas é um livro legal. Eu gostei, de verdade. É um livro que eu quero comprar físico. Se eu quero comprar físico, já diz muito, porque normalmente eu não compro livro físico, a não ser que eu goste muito dele. O final mesmo, tipo, o último capítulo, eu não gostei tanto. Eu achei que deu uma, sabe, cortada no meio do livro. Não sei, porque eu odeio livro que termina e tem um pulo de anos, sabe, de timeline. Então, ai, aconteceu isso, aí termina o livro, aí no último capítulo, 5 anos depois, 1 ano depois, 10 anos depois. Eu entendo que para muita gente isso é legal, porque dá um fechamento à história propriamente, sabe? Ah, eles realmente viveram felizes. Ah, isso. Mas eu não sou muito fã dessa narrativa. Mas ainda assim, eu achei bom. A gente tem personagens que a maioria deles conseguiu superar alguma coisa e outros estão no processo, porque eu ficaria um pouco chateada se esse livro terminasse e todo mundo estivesse 100% feliz, com a vida resolvida e tudo mais. Mas não, ele termina de uma forma realista. Alguns superaram algumas coisas, outros estão superando, outros, enfim, né? Todos estão ainda num processo. Porque isso é muito real, porque a gente acha que um dia a gente simplesmente vai superar algo que a gente está passando e tudo vai virar mil flores, sendo que a vida não é assim. A vida é cheia de caminhos difíceis. Normalmente, você está passando por uma coisa difícil, você supera essa coisa difícil, você fica um tempo ali no bem bom, do nada, outra coisa difícil. E essa é a vida, a gente lida com isso. Eu acho que vale muito a pena, se você nunca leu nada de literatura de cura,
você ler Bem-vindos à Livraria Ryunam-dong. Eu achei um livro muito gostoso de ler. E se você tiver essa oportunidade de ler aos poucos, eu acho que você consegue tirar ainda mais. Parar a cada capítulo e realmente refletir sobre este capítulo, sabe? O que você pode trazer para sua vida, né? Enfim, trazer isso ali mais pro pessoal mesmo. É um livro que não é para ser consumido do jeito que a gente consome outros livros, é para ser consumido de uma forma um pouco mais lenta. E para terminar esta review, eu vou ler um dos últimos quotes que eu gostei bastante, que foi: em vez de me encolher no fundo do poço, eu me levantei. E para minha surpresa, o poço não era tão fundo assim. Quando percebi isso, eu ri, imaginando tudo o que perdi vivendo dentro daquele poço. E naquele momento, a brisa bateu no meu rosto e me senti grata por estar viva. São assim, são coisas assim, entendeu? Eu realmente gostei muito. Talvez eu não me explore tanto esta categoria. Eu não acho que são livros que você vai ler todo mês, um desse tipo. Não sei. Eu não sinto que seja um livro para você ler toda hora, o tipo de livro para você ler toda hora. Eu acho que tem momentos certos para você ler esse tipo de livro. Não sei. Talvez eu esteja louca. E me contem nos comentários se vocês já leram alguma coisa de literatura de cura e se vocês pretendem ler. Se vocês forem pretender, eu indico esse. Gostei bastante. E vocês podem me contar também a opinião de vocês nos comentários. Vou finalizar o vlog de leitura. Foi muito legal fazer isso. Li basicamente em 2 dias, 48 horas. Então tá ótimo, assim, tá ótimo. E agora é me preparar para o nosso debate do Clube do Livro, que acontece no dia 2 de fevereiro. Obrigada por terem assistido até aqui e nos vemos no próximo vídeo.